Fala, galera do Zero Dúvida, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma vez, para falar sobre redação no Enem. Vou tirar minha máscara para que vocês possam me ouvir melhor. Um minuto. Então, galera, hoje eu vou falar sobre a última competência. Já falamos sobre a competência 1, 2, 4 e 5. Hoje eu vou falar com vocês sobre a competência 3. É a competência mais difícil, tanto para alunos quanto para corretores. A competência 3, ela vai levar em consideração todo o seu texto, ok? Ela fala em selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Esse é o descritor da competência 3. Ou seja, em linhas gerais, simplificando para vocês, a competência 3 vai trabalhar com a organização das suas ideias, a hierarquização das suas ideias e o aprofundamento delas. Se você trabalhou o argumento de maneira completa ou de maneira incompleta, se há lacunas naquele raciocínio, naquele pensamento, ok? Então, atenção para o que é a competência 3, que, em linhas gerais, vai avaliar a coerência do seu texto, ok? A grade de correção diz o seguinte para a gente. O nível 0, lembrando que nós estamos trabalhando com os níveis, são 5 níveis lá no Enem. O nível 0 vai avaliar aquele texto que é tangente ao tema e sem direcionamento argumentativo, ok? O nível 1 é aquele que será tangente ao tema e com direção, ou aquele que traz uma abordagem completa do tema, mas sem direção, tá? Aquele texto que não mostra, não traz uma intenção argumentativa. O examinador não consegue perceber a intenção argumentativa do candidato, ok? Esse é o nível 1. No nível 2, é um texto que já apresenta projeto de texto. Atenção, porque nós vamos falar muito na aula de hoje sobre projeto de texto, tá? Então, é aquele texto que apresenta um projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento ou com desenvolvimento apenas de uma informação, de um fato ou de uma opinião. Por isso é importante você atentar para o fato de lá na competência 2 você defender 2 argumentos, você defender 2 ideias, você construir 2 parágrafos de desenvolvimento, porque em cada parágrafo você vai desenvolver uma ideia, tá? E aí, claro, você desenvolvendo 2 ideias, você já sai do nível 2, ok? Textos que apresentam contradição grave não devem ultrapassar este nível, É a observação da banca sobre esse nível. Cuidado, galera, com contradições. Você defende uma ideia, por exemplo, na introdução, e no seu desenvolvimento você fala tudo ao contrário, Então, fiquem atentos à questão da contradição grave, beleza? 3. Nível 3, nota 120. É um texto que apresenta projeto de texto com algumas falhas e desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões, tá? É, por exemplo, aquele texto que traz muitas ideias e não desenvolve nenhuma, Esse é o texto nível 3. Você tem que aprofundar, você não só tem que colocar a ideia, como deve aprofundá-la, mostrar para o seu examinador, mostrar para a banca como aquele argumento que você está desenvolvendo se relaciona, interfere no tema que você está trabalhando, ok? Então, fiquem atentos a essa questão. Nível 4, nós já temos um projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões, beleza? Então, assim, já é um texto mais aprofundado, É um texto que mostra um conhecimento maior, não só sobre o tema, tá? Bem como sobre os argumentos que ele está desenvolvendo, ok? Nível 5,
é aquele projeto de texto estratégico. Como assim, professora? O projeto de texto estratégico é aquele que desenvolve todas as informações, tá? Todas as informações que você apresentou na introdução, você desenvolve essas informações e você resolve exatamente essas informações lá na sua conclusão, ok? Então, fiquem atentos a essa questão, tá? Então, admitem-se deslizes pontuais, um ou outro deslize, sejam de projeto ou de desenvolvimento, ok? Então, atenção para as exigências da competência 3. Então, mais uma vez, vendo o descritor. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Essa única competência vai abordar essas 4 atitudes, essas 4 atividades do candidato. Ele precisa selecionar, e quando a gente fala em selecionar, pessoal, eu estou falando do brainstorm praticamente, né? É aquele momento do texto em que você seleciona as ideias. Não necessariamente você está hierarquizando no brainstorm, né? Hierarquizando, poxa, essa ideia é mais importante do que a outra. Não necessariamente nesse momento você está hierarquizando, mas você está coletando as ideias. Isso é muito importante. E, em seguida, faça um projeto de texto, né? O que é um projeto de texto? Eu vou dar um exemplo já. Mas o projeto de texto é como se fosse um roteiro. É um roteirinho sobre as ideias que você vai desenvolver no seu texto. Coisa bem rápida. Não precisa aprofundar tanto no projeto de texto. É só um guia para você, é só uma orientação para você, para que você possa seguir no seu texto, né, aquelas ideias, de preferência, respectivamente. Vejamos aqui, então. Ó, exemplos de projeto de texto. Digamos que eu vou falar da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vou colocar lá a minha tese, tá? Tese para o Enem, galera, reafirma o tema, ou nega, né? Então, eu posso... Como assim, professora, negar? Se o tema fala da democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu vou ter o quê? O acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Então, né, eu disse ao contrário do tema, tá? Ou é necessário que haja a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ok? Então, você praticamente reafirma o tema com o qual você está trabalhando, ok? Argumento 1 e argumento 2. Você já seleciona, lembrando, como eu coleto os meus argumentos? Eu coleto os meus argumentos perguntando por que a minha tese. Então, se eu digo que o acesso ao cinema no Brasil não é democrático, por quê? E aí, quando eu respondo a esse porquê, eu coletei os meus argumentos, ok? Então, você organiza ali, né, mais ou menos, olha lá. Tese, o acesso ao cinema não é democrático no Brasil, é a minha tese. Respondendo à tese, por que não é democrático? Por conta do preço alto e por conta da localização. Normalmente, os cinemas no Brasil concentram-se nas áreas de maior poder aquisitivo. Ok, tá? Bom, textos motivadores. Muito importante. Você vai coletar os argumentos do texto motivador sem copiar, galera. É muito importante isso. Você vai ler o texto motivador, você vai grifar as partes importantes, entretanto, você não pode copiar informações, senão você será penalizado na competência 2, ok? Então, bom, use todas as palavras temáticas, essas são as dicas, tá? Para você se sair bem na competência 3, ok? Usem todas as palavras temáticas, repita mesmo o tema. Natural é que se você consegue trabalhar com a coesão, né, sair o tempo todo de acesso a cinema, acesso a cinema, acesso a cinema, ok, ótimo. Mas se você não conseguir, se você é inexperiente ainda em termos de redação, pode repetir, porque a banca tem uma tolerância do uso das palavras temáticas por até 3 vezes por parágrafo, tá? Então, não se preocupem. Se vocês acharem, poxa, a palavra cinema parece muito, não se preocupem, porque existe essa tolerância da banca, ok? Seguindo na competência 3, olha aqui, ó, exemplo de projeto de texto. Vou dizer lá, vou colocar minha tese,
argumento 1, argumento 2. No desenvolvimento 1, eu vou desenvolver a primeira ideia que eu apresentei, sem esquecer de relacionar ao tema, tá? Ora, eu vou falar de preço, que o preço interfere na democratização do acesso ao cinema, né? Por quê? Aí eu tenho que fazer essa relação, beleza? Esse desenvolvimento, da ideia, claro, eu vou fazer no desenvolvimento 1. Assim como vou falar da localização, sempre relacionando ao tema, no desenvolvimento 1. Percebam que isso foi feito, respectivamente. Se primeiro eu cito o argumento 1, é ele que eu vou colocar no desenvolvimento 1. Se você inverte, se você cita na introdução preço e localização, nesta ordem, e desenvolve no 1 a localização, você vai ser penalizado na competência 3. Fica atento a isso. Ok? Conclusão, eu retomo o tema, enfim, a tese, os argumentos. Primeira proposta de intervenção para resolver o preço. Segunda proposta para resolver a questão da localização. E fecho com a frase de efeito. Lembrando que a frase de efeito deverá retomar o primeiro repertório que você usou. Fiquem atentos a isso, que essa é como se fosse a cereja do bolo para você atingir o nível 5 na competência 3, ok? Atenção a essa questão. Outra questão que será penalizada na competência 3, que as pessoas nem fazem ideia. Se você apresenta duas problemáticas, como no caso aqui, eu apresentei preço e localização. Eu tenho que resolver esses dois argumentos. Eu tenho que resolver esses dois problemas, tá? Como eu ganho 200 na competência 5, Sabrina? Proposta de intervenção completa, tá? Você pode apresentar a primeira proposta completa. Agente, ação, meio, efeito, detalhamento. E a segunda proposta você apresenta ali completa. Agente, meio, ou agente, ação e efeito. Sem problema nenhum, tá? Mas você precisa apresentar duas propostas se você apresentou dois problemas, ok? Senão você perde não na competência 3, você vai ser penalizado, desculpa, não na competência 5, você vai perder na competência 3, ok? Então fiquem atentos a isso. Apresentou dois problemas, resolva os dois problemas, de preferência, respectivamente, ok? Bom, seguindo, para aplicar com eficiência a competência 3, é preciso conhecer as habilidades exigidas pela competência. Afinal de contas, galera, o que é selecionar? Já falei anteriormente que essa habilidade se refere à coleta dos argumentos e das ideias que você vai usar no texto, tá? Você precisa partir dos textos motivadores, tá? Os textos, o nome já diz, textos motivadores, para motivar a coleta de ideias, ok? No entanto, você precisa extrapolar os textos motivadores fazendo uso de novas teorias. Então, não fique usando somente as ideias que aparecem no texto motivador. Saiam desses textos motivadores. Que aí, senão, você vai ficar na previsibilidade argumentativa e você vai ser penalizado tanto na 2 quanto na 3, porque essas duas competências mantêm íntima relação, ok? Interpretar. Essa habilidade corresponde ao entendimento das informações. Você, aluno, mostra que interpretou bem, né? Primeiro, se você fizer uma abordagem completa do tema. Se você foge ou se você tangencia o tema, você mostra que você não entendeu. Então, essa habilidade vai trabalhar justamente a abordagem completa e, naturalmente, se os argumentos que você escolheu se relacionam com o tema, ok? Fica atento a isso. Bom, o aluno precisa compreender o que ele mesmo elencou, o que ele mesmo escolheu. Nesse sentido, o nível de interpretação pode ser avaliado pela forma como o redator contextualiza fatos, dados, informações e opiniões, de modo a não expô-los superficialmente.
O que isso quer dizer, galera? Se eu falei que o preço é um problema para que se alcance o acesso democrático ao cinema, eu tenho que mostrar como isso acontece, né? Por que é que o preço impede que as pessoas assistam ao cinema, que as pessoas vão ao cinema? O aluno ele tem que mostrar isso num raciocínio completo, ok? Fica atento a essa questão. Interpretar, por fim, interpretar é contextualizar a seleção das ideias com o ponto de vista a ser defendido, estabelecendo pertinência entre eles, tá? Então, a tese que eu defendi, eu tenho que justificar de maneira lógica com os meus argumentos, com os argumentos que eu citei ao longo do meu texto, ok? Seguindo, vamos relacionar. Como nós relacionamos essas ideias? Sempre, claro, com o tema, tá? Ela corresponde ao encadeamento de ideias selecionadas e interpretadas. É uma ação conjunta entre outras duas habilidades. Galera, se eu falei em encadeamento, eu estou falando da competência 4, basicamente. Então, atenção, porque aparentemente a competência 4 e a competência 3 não se relacionam. Entretanto, se você usa um conectivo, por exemplo, fora, né, com valor semântico diferente daquele que você quer usar, é óbvio que você vai ferir a competência 3. Então, fiquem atentos, porque a competência 4 vai auxiliar demais nesse uso, ok? Então, bom, com isso, o produtor do texto conduz o leitor ao entendimento da tese e a forma como todas as ideias se articulam dentro da redação. É lógico que todas as ideias deverão se relacionar, deverão ter lógica, ok? Dessa forma, relacionar é dar nexo à seleção e interpretação das ideias, dos fatos, das opiniões e das informações, em busca de efetivar o ponto de vista, ou seja, em busca de comprovar o seu ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista especificamente na aula de hoje? O acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Você tem que provar por A mais B ao longo do seu texto que o cinema no Brasil não é democrático ou é democrático, né? Aí dependendo de como você vai defender essa sua ideia, ok? Organizar. Essa habilidade corresponde à estruturação de todos os componentes constitutivos do parágrafo de desenvolvimento. Por meio dela, nota-se a clareza e a precisão das ideias presentes no texto. Quando bem organizado, o texto apresenta a hierarquia das ideias, clareza e falsa compreensão. Eu costumo dizer para os meus alunos que é o seguinte: se eu leio o seu texto, se eu consigo ler do início ao fim, sem parar, né, fazer uma leitura fluida, direta, sem ter que estar voltando para entender novamente, é sinal de que o seu texto tá bom. Agora, se eu paro, se eu tenho que estar voltando, ler de novo, ler mais uma vez, avançar, voltar, esse texto tem problema, ok? Fiquem atentos a essa questão. Bom, organização do desenvolvimento. Já fizemos, né, a aula de desenvolvimento, já falamos de desenvolvimento, mas não custa revisar. Como você vai organizar o seu parágrafo de desenvolvimento? É claro, galera, que existem N formas de você fazer o seu parágrafo de desenvolvimento, mas ao observar redações anteriores que obtiveram a nota máxima, a gente chega à conclusão de que muitas delas usaram o esquema de argumentação de Tolmin, que é justamente você usar 3 recursos básicos para inserir a sua ideia, né? Afirmação, informação e garantia, ou seja, comprovação daquela informação, tá? É o modelo de Tolmin. Mas, atualmente, recentemente, Veras, que é um professor, recomenda que é coerente fazer adaptações ao modelo tolminiano de organização, uma vez que encerrar o parágrafo de desenvolvimento na garantia se revela uma ação incompleta quanto ao raciocínio.
Assim, define-se um novo formato de modelo organizacional composto por afirmação, justificativa, garantia e fechamento. Galera, cada uma dessas etapas corresponde a um período, ok? Então, no primeiro período do meu parágrafo de desenvolvimento, eu afirmo. No segundo, eu justifico. Terceiro período, eu faço a garantia. E no quarto período, eu encerro, ok? Então, hoje, a indicação que nós damos para os alunos é construírem um parágrafo com 4 períodos, ok? E não podemos nos esquecer que cada período desse deverá ser introduzido por um conectivo, ok? Então, vejamos. Afirmação. Afirmação é a ideia, é a ampliação do argumento que você citou lá na introdução, expresso na introdução, mediante um tópico frasal, ok? O que é o tópico frasal? É o primeiro período do parágrafo curto. O tópico frasal não é longo. Use o tópico frasal mais ou menos ali em uma linha e meia. Mais que isso, se você perceber que você está escrevendo, está chegando, está finalizando a segunda linha do parágrafo, atenção, porque alguma coisa não está legal. Volta e revê o que você está fazendo, ok? Em seguida, você vai colocar propriamente a sua argumentação, você vai colocar a justificativa. Consiste em dar explicações sobre o tópico frasal do início do parágrafo. Nesse ponto, é preciso fundamentar o argumento por meio de bases, como a jurídica, filosófica, científica, bem como relacioná-lo a um repertório que eleve a ideia do texto. Eu oriento os meus alunos a fazerem nesse sentido. Primeiro período, tópico frasal. Segundo período, repertório. E aí fica a seu critério. Você escolhe se você vai botar um dado com a devida fonte, né? Se você vai citar um fato histórico, se você vai abordar um fato de domínio público, se você vai usar uma citação de filósofo, um filme, uma série, uma música, fica a seu critério o repertório que você vai usar, ok? Mas insira o repertório no segundo período. No terceiro período, que é a garantia, esse período é o mais complexo, galera. É aqui que normalmente o aluno mostra o indício de autoria, né? Que a grade também fala de indício de autoria. Mostrar que aquele texto é seu, né? É quando você faz a garantia, ou seja, valida-se a ideia e o argumento mediante a apresentação de provas, dados, exemplos, comparações, alusões históricas ou outros recursos textuais característicos de comprovação, ok? Então, é nesse momento que eu falo para os meus alunos, para simplificar, né? Eu tenho que relacionar o repertório e o argumento que eu trabalhei, ok? O argumento não pode ficar solto, o repertório não pode ficar solto. Ah, qual é a relação do repertório X com o argumento Y? Isso você tem que deixar claro para o seu examinador, ok? Bom, e finalmente você vai fazer o fechamento do parágrafo. É a frase de encerramento. Lembra lá no final da sua redação da frase de efeito? O parágrafo de desenvolvimento também vai ter uma frase de encerramento, é a mesma coisa, né? A frase de efeito está para o texto dissertativo, assim como a frase de fechamento está para o desenvolvimento, ok? Aqui, ele resgata a ideia inicial e contextualiza todas as informações, tá? Constituindo um circuito fechado. É exatamente a mesma coisa que a gente faz na frase de efeito quando a gente retoma o primeiro repertório. Aqui a gente vai retomar a primeira ideia, ou seja, nesse período eu vou fazer o quê? Eu vou relacionar o argumento com o tema. Lembra, eu não posso esquecer nunca de fechar o argumento com o meu tema. Eu tenho que mostrar para o meu examinador que eu estou falando do tema proposto pela banca. Beleza? Bom, vamos dar um parágrafo, né, de exemplo que vai exemplificar justamente esse esquema que eu mostrei para vocês. É o parágrafo de desenvolvimento. Começou lá com, ó, nesse sentido, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, revela a forte desigualdade cultural iniciada no período colonial
e mantida atualmente. O que ele faz aqui? Tópico frasal. Ele coloca em destaque, ó, o argumento, a desigualdade cultural. Ele vai justificar em seguida. Naquele tempo, no tempo do período colonial, o acesso às fontes de conhecimento era permitido apenas ao tecido social mais nobre, bem como era expandido nas áreas mais desenvolvidas do país, conforme descrito pelo historiador. Semelhante processo de marginalização cultural já denunciado por Holanda ainda se faz presente, mas sob o enfoque do inacesso aos saberes e entretenimentos proporcionados pelo cinema, sobretudo por parte das minorias brasileiras, que veem muito distante de si a arte da telona. Embora seja um direito social previsto normativamente no artigo 6º da Constituição de 1988, tal manifestação artística não tem sua aplicação na prática, ou seja, não ocorre a sua popularização devido à perpetuação da desigualdade. Desse modo, percebe-se a coerência de Holanda ao revelar a contínua segregação cultural ao longo da história brasileira. Perceba como ele pegou aqui e voltou ao início, ao que ele fala lá, ó. Ele retoma Buarque de Holanda e o que ele, para ele, no tópico frasal é desigualdade cultural, lá no final ele vai chamar de segregação cultural, ok? Então, atenção, porque esse esquema nos ajuda, inclusive, a organizar, a aprofundar as nossas ideias. Então, percebam, então, que o desenvolvimento vai ser dividido em 4 parágrafos. A propósito, esse parágrafo de exemplo, deixa eu só conferir se ele apresenta 4. 1, 2, 3, 4, 5. Esse apresentou 5. Inclusive, é interessante nós falarmos, professora, algum problema fazer mais de 4 períodos? Não, problema nenhum. Perceba que ali, quando ele tem que justificar a ideia, ele usa 2 períodos. Justamente por quê? Porque a justificativa é a parte mais complexa, tá? Do momento, né? Do desenvolvimento do seu parágrafo de desenvolvimento. Então, fique atento a essa questão. Você pode, sim, construir mais de 4 períodos se houver essa necessidade, ok? Bom, seguindo, então. Como analisado no parágrafo, o redator organizou cada microcomponente. Galera, microcomponente, afirmação, justificativa, garantia e fechamento, ok? Do desenvolvimento, de modo a gerar uma ideia circuito e a dispor clareza ao seu plano textual, ok? Percebe-se, ademais, que os constituintes do parágrafo giram em torno de uma ideia núcleo. Lembra lá? A desigualdade através dos tempos e seus efeitos sobre o cinema, cuja fundamentação ocorre mediante artifícios argumentativos da história, bem como mediante a estratégia de comparação entre passado e presente. Isso também é muito bom, tá? Você vai ao passado e retorna para analisar a contemporaneidade. Em seguida, a fim de provar a ideia, é exposta a negligência das normas jurídicas na prática, ou seja, existem leis, mas elas não são cumpridas. Por fim, a frase de fechamento resgata a afirmação inicial e dá a ela status de que seu propósito foi cumprido. Então, percebam, façam esse circuito fechado. Começa, né, relacionando argumento e tema, repertório, relaciona repertório e argumento, finaliza relacionando argumento e tema, ok? Não dê errada, vai facilitar muito o seu processo de raciocínio, beleza? Cabe ainda fazer mais um ponderamento, agora sobre a noção de autoria textual que eu havia falado anteriormente. Esse aspecto é estudado dentro do projeto de texto e diz respeito ao seu êxito, pois é autoral a redação que executa o projeto de texto sem falhas ou desvios. Falando em falhas, quais são as possíveis falhas no projeto de texto do candidato? Vamos a elas. Você seleciona uma ideia na introdução, porém não aprofunda essa ideia no desenvolvimento. Isso aqui é muito comum. A galera cita uma ideia e não desenvolve.
Galera, tudo que puser na introdução, desenvolva no desenvolvimento, tá? Desenvolvimento com argumento incompleto, né? Justamente aquele argumento que tem uma lacuna. Tipo, tá, o preço interfere no acesso ao cinema. E só fala isso e mais nada. Não, e aí? Mostra o início, o meio e o fim do argumento. É importante para que, obviamente, o seu texto atinja os níveis mais altos na competência 3. A ausência de um dos microcomponentes no parágrafo de desenvolvimento, tá? Lá no parágrafo de desenvolvimento, lembra lá? Afirmação, justificativa, garantia, fechamento. Esses elementos todos deverão aparecer no desenvolvimento para alcançar o 200 na competência 3. Ideia embrionária ou não desenvolvida é aquilo, galera, parágrafos muito curtos, né? O meu desenvolvimento tem que apresentar ali entre 7 e 9 linhas, né? 10 linhas estourando, né? Mas o meu parágrafo apresenta 4 linhas. É uma ideia que naturalmente não foi desenvolvida, tá? Argumentos, ausência de relação entre as ideias selecionadas e o tema do texto. Exatamente, o tema é X e as ideias nada se relacionam com o tema que eu estou desenvolvendo. Naturalmente, isso não traz autoria para o seu texto, tá? Fica atento a isso. Bom, argumentos. Um bom texto, né? Na competência 3, vai trazer justamente, vai mobilizar argumentos para defender a tese. Vamos ver o que são considerados argumentos. Olha lá. São artifícios que o autor mobiliza para explicar, justificar ou defender o seu ponto de vista anunciado na introdução. Repertório e argumento se confundem como elementos argumentativos. Isso é muito interessante, galera. Por quê? Porque o repertório sociocultural, ele pode funcionar também como argumento. Na verdade, o repertório sociocultural, ele vai te dar, vai ser o mote, né? Vai ser o motivo para você desenvolver um argumento, seja como causa, seja como consequência, ok? Porém, só a presença desses recursos não garante o progresso persuasivo. É isso que eu falo muito. Não basta apresentar o repertório. Você tem que mostrar qual é a relação desse repertório com o argumento que você está defendendo, ok? Atenção, pois o argumento deverá apresentar 2 características. O argumento que você selecionou lá na introdução, ele deve apresentar qualidade e diversidade. Qualidade. Todo e qualquer artifício argumentativo mobilizado precisa apresentar fundamentação teórica, ou seja, uma das bases da área do conhecimento, como direito, filosofia, artes, ciências, história e sociologia, bem como precisa atingir elevado nível explicativo para não ser considerado senso comum, expositivo ou incoerente. Somente assim, a qualidade dos recursos mobilizados será alcançada, ok? Diversidade. Usar diferentes tipos de fundamentação teórica. Se o candidato usa 2 argumentos de similar fundamentação, por exemplo, galera, eu usei um argumento ali de fundamentação histórica e usei outro argumento no desenvolvimento 2 também de fundamentação histórica. Não é interessante. É interessante que você use a fundamentação, que é o repertório, tá? De áreas diversas. Eu usei um filme no desenvolvimento 1, uma série, uma música, enfim. Eu vou usar no desenvolvimento 2 um fato, um dado, né? Sem esquecer de citar a fonte, tá? Eu usei alusão histórica no desenvolvimento 1. No 2, eu vou usar um filme. Evitem usar sempre o mesmo tipo de repertório, ok? Com isso, a diversidade se aplica a vários tipos de fundamentação teórica que o aluno vai mobilizar dentro do texto, beleza? Portanto, vê-se que a avaliação do argumento se condiciona à forma como foram mobilizados os muitos artifícios argumentativos, por meio da presença, qualidade e diversidade da fundamentação teórica, beleza? E aí, claro, você vai selecionar qual estratégia argumentativa você vai usar, tá? Você pode usar
a comparação entre ficção e realidade. Isso é muito interessante de você fazer lá na introdução, tá? Começa citando um filme, uma série, e aí traga para a realidade, tá, né? Isso aqui é o filme. E na realidade, o que a gente observa? E constatar o que se observa na realidade, tá? Alusão entre passado e presente, muito interessante. No passado era assim, no presente é assado, tá? Explicação e exemplificação, eu gosto muito, galera, da exemplificação, né? Eu acho que a exemplificação concretiza o pensamento. Porque o que é a dissertação, né? A dissertação é a defesa de um ponto de vista. Você está trabalhando com o pensamento. E o pensamento é abstrato. Por isso os alunos sentem tanta dificuldade. Porque eles têm que concretizar o que vai na cabeça. Eles têm que concretizar o pensamento. E aí, por isso, sentem tanta dificuldade. Quando nós exemplificamos o argumento que nós citamos, isso fica muito mais claro para o leitor. E o leitor alcança melhor aquilo que nós queremos dizer. Beleza? Argumento de autoridade são as citações de filósofos, teóricos, estudiosos, ok? Enquadramento de ideias. Você pega uma ideia e analisa aquela ideia, explora aquela ideia, relaciona a ideia, ou seja, interrelação de ideias, contra-argumentação e lógica discursiva, trabalhando com causa e consequência. Para a redação do Enem, galera, eu acho que assim, o mais fácil é você trabalhar, buscar as causas. Trabalhe sempre com as causas do problema. Porque até então o Enem traz um problema, né, para o candidato resolver. E aí você busca as causas desse problema, resolva esse problema lá na conclusão, ok? Bom, observações sobre a competência 3. Um texto com abordagem apenas do assunto, embora esteja com a argumentação completa e diversificada, não vai ultrapassar o nível 1, tá? Atenção, isso aqui é aquele caso da tangência. Então, se você aborda só o assunto, você tangenciou o tema. Fica atento. A avaliação do projeto textual se faz em todo o texto, da introdução à conclusão. Mas a avaliação do argumento é exclusiva ao desenvolvimento da redação. Naturalmente, porque o desenvolvimento é o momento da redação no qual você vai aprofundar o argumento. Então, o argumento, naturalmente, vai ser avaliado no desenvolvimento. As falhas no projeto de texto correspondem à aplicação ineficaz da seleção, interpretação, relação e organização de fatos, informações ou dados. Cada ausência ou má aplicação corresponde a uma falha. A autoria será verificada se todo o projeto de texto for executado sem falhas. A autoria, repetido, né? A autoria será verificada se todo o projeto de texto for executado sem falhas. Se o texto em análise discute 2 problemas, acabei de falar isso, em seu projeto, mas só aponta uma solução, será percebida uma falha. No entanto, isso não implica problemas na competência 5, não na 5, implica na 3, ok? A estratégia de argumentação só será avaliada nos níveis 4 e 5 da competência 3. Bom, e aí, Sabrina, terminei o meu texto. Como eu faço para ver se a competência 3 foi respeitada, né? Se eu estou ali mais ou menos dentro do que a banca espera para a competência 3. Fiz aqui um checklist da competência 3. Terminou o seu texto? Confira. Pergunte, né, a si mesma, uma autoavaliação. Pergunta lá, perceba se seus argumentos defendem e sustentam a sua tese, se as ideias estão organizadas e coerentes, se você defendeu o seu ponto de vista do início ao fim do seu texto, se você desenvolveu todas as informações e as opiniões que você trouxe, né, nos desenvolvimentos que você trouxe na introdução, seus argumentos estão bem embasados, a questão do repertório. O repertório vai embasar o seu argumento. Escolhi estratégias para desenvolver a minha argumentação, a progressão nos meus argumentos. Então, perceba, faça esse checklist que você vai ter sucesso na competência 3, beleza? E aí, como não poderia deixar de ser, eu trouxe um texto para exemplificar um nível
5 da competência 3. Não estou falando que é um texto nota 1000, mas na competência 3 é um texto que alcançou 200. Vamos dar uma lida e vamos analisar para ver como o candidato arrumou as ideias dele e como ele aprofundou essas ideias, tá? Vejamos. Mesmo tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejamos ali, ó. A democratização do acesso ao cinema no Brasil é um processo que encontra desafios nos âmbitos culturais e institucionais do país. Isso pode ser explicado pelo distanciamento entre a cultura popular brasileira e os filmes disponíveis para o público, bem como pela ausência de investimentos estatais nas produções nacionais. Dessa forma, é preciso intervir de modo a tornar o cinema um produto da democracia brasileira. Bom, o candidato aqui apresenta duas ideias básicas. Apresenta ali o distanciamento entre a cultura popular brasileira e os filmes disponíveis, tá? E, em seguida, fala da ausência de investimentos estatais nas produções modernas. Então, eu espero que o candidato desenvolva exatamente nesta ordem estas duas ideias, ok? E o candidato começa o desenvolvimento 1 da seguinte maneira. A indústria cinematográfica prejudica a democratização do cinema ao sobrepor culturas estrangeiras, como os super-heróis americanos, à cultura do país. Devido ao fato de que o cidadão brasileiro não reconhece os elementos de sua vivência, como os regionalismos, naquilo que é veiculado majoritariamente pelas mídias desse setor, seu repertório de lazer passa a não incluir a opção do cinema. Evidencia-se esse fenômeno no dado divulgado pelo site Meio e Mensagem, que afirma que apenas 17% da população frequenta o cinema. Dessa maneira, a popularização da arte em questão se dará pelo retrato do cotidiano do povo, como efetuado pelo cineasta Glauber Rocha na década de 1970 com o Cinema Novo, que aproximou as camadas populares ao abordar aspectos do Brasil com uma perspectiva nacionalista. Assim, o acesso ao cinema deve ser democratizado pela apropriação brasileira da produção cultural. Teremos mais lampiões e menos lanternas verdes, né? Isso é muito interessante. Ela fez, olha lá, ela cita lá em cima a questão do distanciamento entre a cultura popular e os filmes disponíveis e mostra aqui a supervalorização de uma cultura que não é nossa, né? E em razão disso, obviamente, os filmes são pouco assistidos pela população brasileira, ok? Então, fiquem atentos a essa questão. A candidata desenvolveu, olha lá, o distanciamento entre a cultura popular e os filmes que são disponibilizados, tá? Defendeu isso com dado, com fala do Glauber Rocha lá no desenvolvimento 1, ok? Em seguida, ela continua. Eu espero que ela fale agora da ausência de investimentos estatais. Vejamos se ela vai falar dessa ausência. Ademais, o desafio da ausência de investimento estatal, olha lá, deve ser enfrentado para que o acesso ao cinema seja difundido. Então, ela usou mesmas palavras, sem problema algum, tá? Ela buscou lá, retomou lá o argumento que ela usou na introdução. É exatamente isso, é isso que eu falo para vocês quando eu digo que vocês têm que abordar as ideias de modo respectivo, tá? Na mesma ordem, ok? E ela vai continuar. Segundo a área de conhecimento epistemologia da geografia, os processos sociais apresentam o princípio da interconexão. Existem por fatores humanos e físicos, não podendo ser analisados separadamente. Nesse sentido, o fenômeno de democratização da arte cinematográfica é explicado por fatores humanos, supracitados, e por fatores físicos, que são institucionais. O Estado brasileiro não financia a cultura do cinema como deveria, a exemplo dos cortes de verbas anunciados pelo governo em 2019 para a Agência Nacional de Cinema, Ancine. Como consequência disso, a confecção dessa arte é inviabilizada,
e sua democratização física, que poderia ser feita com a ampliação das produções nacionais, também. Logo, urge a necessidade de investir na difusão do patrimônio cinematográfico do Brasil. Ou seja, explicou, né, como se dá a falta de investimentos estatal, né, e como essa falta prejudica a produção cinematográfica. E, naturalmente, se prejudica a produção, naturalmente, prejudica o acesso, ok? Portanto, a fim de democratizar o acesso ao cinema no Brasil, retomou o tema, e aproximá-lo da cultura popular, o Estado deve adotar medidas de priorização de investimentos no cinema. Isso pode ser feito por meio de políticas de patrocínio aos cineastas que retratarem o país, com foco nessas características de cada região. Além disso, tais produções podem ser reproduzidas em associações de moradores e escolas, levando ao povo sua identidade. Nesse caminho, o cinema será uma arte de acesso popular, uma arte que imita a vida. Então, o candidato finaliza o texto dele, como ele não começou, olha lá, ele não iniciou com o repertório, ele não retomou o primeiro repertório, o repertório da introdução. Ele finaliza ali, né, dizendo que o cinema é uma arte que imita a vida. 200 na competência 3. Fez tudo organizado, tudo certinho, mostrou a gradação da ideia, a relação do argumento com o tema que ela estava trabalhando e alcançou o tão querido, né, 200 na competência 3, ok? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de competência 3, mais uma vez relembrando, pedindo a vocês, coloquem dúvidas, façam perguntas, sugiram temas para a gente trazer para as lives, para a gente fazer novas lives para vocês e levar cada vez mais conteúdos bons para vocês, ok? Qualquer coisa, fala aqui nos comentários, porque aqui, ó, zero dúvida. Tchau, tchau.